minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, povo santo. Que oportunidade bonita, então, celebrando o dia de Santa Rita de Cássia, ouvimos essas leituras do 6º domingo da Páscoa, quando nós somos convidados a sempre permanecer no amor do Senhor. Aliás, mais do que isso, a experimentar de modo concreto o amor do Senhor. Veja que na primeira leitura, nós temos então Atos dos Apóstolos, eles que não têm medo de se mostrar como são. Aliás, o próprio Evangelho diz, né, que o Espírito Santo viria para que eles recordassem tudo aquilo que Jesus tinha dito, realizado, para depois colocar em prática na vida da comunidade. Por isso que eles, como pessoas humanas, permitem se mostrar como são. E como eles são? Vai dizer a leitura que eles estavam, alguns provocando muita confusão. Houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé com eles, com essas pessoas que causavam confusão. Claro, hoje em dia nós não temos mais confusão, louvado seja Deus. Mas veja, vocês percebem que eles não tinham medo de se mostrar como eram. Eles não tinham medo de se revelar como eram, porque no final das contas,
quem os conduzia era o Espírito Santo. Essa era uma discussão boa, porque aqui estava nascendo, claro, toda a nossa doutrina. Nós sabemos que a fé católica ela tem 3 pilares: as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério. Mas isso hoje para nós é muito claro. Mas no início do cristianismo não era bem assim. Então eles precisavam conversar, e sobre essa assistência do Espírito Santo, eles iam discernindo qual o melhor caminho a seguir. Irmãos e irmãs, imagine vocês Paulo, um judeu convicto de sua fé, convicto da sua religião, tanto que perseguiu os cristãos no início. Agora, nessa altura do campeonato, ter que dizer que seguir a lei mosaica não era necessário para a salvação? Claro, também Pedro confirma tudo isso que Paulo vivia. E ele vai dizer então àquelas pessoas, as pessoas da comunidade, os primeiros cristãos: decidimos o Espírito Santo e nós, a não vos impor fardo além dessas coisas indispensáveis, que são abster-se de carne sacrificada, das carnes de animais sufocados e de uniões ilegítimas. Quando nós, na medida que nos colocamos na presença do Senhor, permitamos que o Espírito Santo venha fazer morada em nós, também nós vamos discernindo o caminho de Deus. Irmãos e irmãs, qual é o maior mandamento que Jesus nos deixou, senão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Por isso que no Evangelho nós então temos essa bonita leitura de João, já nos momentos finais de Jesus, do qual ele diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e eu e o meu Pai o amará. E olha a promessa para quem ama: e nós viremos e faremos morada nele. Quando nós praticamos o maior mandamento de Deus, que é o amor, o Senhor faz morada em nós. Deus vem fazer morada no nosso coração. Aliás, no nosso batismo, nós já recebemos a presença de Deus. E aqui dentro, no mais profundo da nossa alma, Ele habita constantemente. Por isso que nós somos constantemente chamados a buscar ser melhor cada dia. Por isso que em cada Eucaristia, em cada batizado, em cada confissão, em cada sacramento que nós recebemos, nós precisamos pedir sempre a Deus para que molde a nossa vida segundo sua vontade, para que nós sejamos a morada eterna de Deus. Morada eterna esta que a segunda leitura vem nos recordando. Veja, João tendo esta visão tão bonita de Jesus, a nova igreja, não é a nova Jerusalém. Jesus, o centro desta igreja, cercada de uma muralha maciça e alta, que são quem? As 12 tribos de Israel, que protege a entrada dessa igreja. Mais do que isso, também há uma muralha da cidade que tem 12 alicerces, e esses alicerces é os 12 apóstolos, a igreja de antes e de agora, Antigo e Novo Testamento, que tendo Jesus como centro de sua vida, recebendo o Espírito Santo, permite-se serem homens e mulheres renovados no amor de Jesus. E não foi isso que Santa Rita de Cássia fez? Aliás, que a nossa pequena Margarida, como era conhecida como o nome original, fez? Ela, que sendo uma mulher, casou-se, teve filhos, e como esposa e mãe, ela converteu o coração do seu marido, que vivia no mundo da política, não é verdade? E por causa disso, ele foi morto, ele foi assassinado. Depois os filhos, acometidos de doença, perdeu os filhos, e ela, que dos espinhos de sua vida, amando profundamente a Deus, confiando no Espírito Santo que ela tinha, deu um novo sentido para a sua vida, e lá foi ela consagrar-se
na ordem agostiniana. Ela foi lá e encontrou um outro sentido para a sua história. Dos espinhos se tornou a rosa de Deus, fez parte do jardim do Senhor. Irmãos e irmãs, precisamos aprender com Santa Rita, ela conhecido como santo da causas impossíveis, não é verdade? Então nós temos jeito. Aliás, o anjo disse a Maria, não é? Para Deus nada é impossível. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele é capaz de mudar a nossa vida, de mudar o nosso coração. Mas não nos enganemos, porque isso não acontece de uma hora para outra. É um processo, mas é um processo conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Que possamos hoje, nessa liturgia, pedir esta intercessão de Santa Rita, para que também nós sejamos morada de Deus, para que também nós possamos experimentar o amor de Deus, e ainda que estejamos enfrentando os maiores problemas, as maiores dificuldades, saibamos encontrar os detalhes de Deus que nos conduz a cada instante. Que a partir desta Eucaristia possamos nós ser presença de Deus aonde quer que nós estejamos, sejamos a presença dele, porque talvez, vai dizer São Francisco de Assis, o único evangelho que o mundo verá será a nossa vida como testemunha do Senhor lá fora. Que hoje possamos com nossa vida glorificar sempre a Deus, e como diz o Salmo, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.